Então, vocês precisam entender quais são essas razões, porque de alguma maneira ela vai se repetir. Qual é a razão que o país está em crise? Ela vai se repetir em todos os países que estão em crise. Ele está gastando muito, ele está arrecadando pouco e tudo mais. Então, vocês precisam entender esse modelo. É um modelo de queda. O nosso mundo repete ciclos e a gente precisa entender esses ciclos. E a quinta e a última dica que eu dou para vocês é, sempre que tiver em dúvida, leia novamente o texto. Parece bobeira, mas só de ler pela segunda vez o texto, quem gosta de ler livros sabe que se você ler um livro uma vez, na segunda vez ele não vai parecer o mesmo livro. Então você vai depreender mais detalhes quando você lê pela segunda vez. Entendem? Então é isso. E agora uma dica bônus, quando a gente tiver também em dúvida entre as alternativas, eu costumo fazer uma coisa que eu costumo fazer mais na prova de linguagens, em comparativo com a de humanas, é simplesmente esquecer as alternativas. Ou seja, eu leio o comando e tento responder na minha mente como se não houvesse alternativas. Então, por exemplo, eu leio o comando aqui. Do contexto do pensamento político, a ideia apresentada mostra-se consoante A. Então, eu tento responder isso na minha mente como se não houvessem essas alternativas aqui, entendem? Então, eu tento fazer sempre esses processos para eu conseguir ter um melhor resultado e desempenho nas provas do Enem de Humanas e Linguagens. Geralmente são modelos e modelos que se repetem. Bom, falando em modelos que se repetem, eu vou começar a resolução de questões aqui. Então, eu peço que nesse momento vocês prestem bastante atenção, porque algumas dessas questões que estão aqui se repetem muito. E eu trouxe questões de anos variados, por exemplo, 2016, 2021, enfim, PPL, aplicação normal, para vocês entenderem que, às vezes, alguns elementos do Enem se repetem, como é o exemplo dessa questão aqui. Então, o que a gente faz primeiro? Todo mundo sabe, todo mundo que está aqui é minimamente experiente. Então, a gente lê o quê? O comando. Então, vamos lá, o comando. A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Então, a gente vai procurar uma dinâmica populacional aqui. Quando a gente lê o comando primeiro, a gente já vai estar preparado para o que a gente precisa encontrar. Por isso que a gente faz isso. Então, nesse texto, eu vou ler para vocês, mas, basicamente, é uma pessoa chamada Marcelo, que ela demora muito tempo para ir da sua casa até o seu trabalho. Então, vamos lá. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de uma hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de uma hora no trajeto até o emprego. Quem vê Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias, das 5 horas da manhã. Abre aspas. Acordo 4h30, saio de casa às 5 horas. Pego o trem 5h20, chego na central às 6h50. Pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7h10. Conta. Segundo o especialista, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. Ou seja, essa questão está relatando para a gente uma situação de uma pessoa, mas que pode se generalizar de uma situação que a pessoa vai de casa para o trabalho, só que ela demora muito para fazer isso, ela gasta tempo. Então, vamos lá, o expediente de hora, que deveria durar 12 horas, às vezes dura até mesmo 16 pelas distâncias que essa pessoa vai decorrer no ônibus e no transporte público. Então, o comando está pedindo uma dinâmica populacional que diz respeito a isso. Então, a gente vai aqui fazer uma revisão total das dinâmicas populacionais. Lembrando, a gente está aqui falando de um Marcelo que vai de casa para o trabalho e demora muito tempo. Provavelmente ele mora em um município diferente. Então, vamos lá. Resposta letra A, fluxo de retorno. Eu adianto que não é essa a resposta, porque o fluxo de retorno geralmente é um movimento que aqui no Brasil aconteceu muito entre nordestinos na região sudeste. Por exemplo, em 1970, a gente teve uma diáspora muito grande de nordestinos para a região sudeste e retornaram logo após. Ou seja, é um movimento de ida e volta. Por algum motivo, esses nordestinos voltaram ao Nordeste, entendem? Então, não pode ser essa questão, porque a gente não está aqui falando sobre isso. A gente está falando sobre uma relação de trabalho. Então, vamos para a próxima. Migração interna. Migração interna vai ser causada por algum motivo periódico, seja ele o clima, uma estação do ano, enfim, que vai causar a mudança de localidade, de vida de um morador qualquer, de algum lugar do planeta, do Brasil, enfim. Por exemplo, em períodos de seca, alguns agricultores trocam de lugares, sabe? Mas, como a gente não tem aqui essa relação, também não pode ser a resposta. Bom, eu puxei aqui errado. Essa aqui está aqui e eu acabei não puxando para a letra A, mas vamos puxar aqui para a letra A, que não pode ser também. O fluxo de retorno vai acontecer nos limites de uma mesma federação, podendo ser regional ou não, e é bem básico.
Perdão, a migração interna pode acontecer nos limites de uma região e é bem básico. É realmente uma migração dentro de algum lugar. Por exemplo, eu moro em Pernambuco e eu vou migrar para outro estado, vou migrar para São Paulo. Nesse texto aqui, a gente não tem nada dizendo sobre isso, então a gente estaria extrapolando ao pensar isso. E, assim, seria uma das alternativas mais fáceis de eliminar. Migração interna, a gente elimina o fluxo de retorno e eliminamos fluxo sazonal. Bom, agora a gente vai para o movimento pendular. O movimento pendular, o nome já indica tudo, é um pêndulo, ou seja, o pêndulo também na física, ele vai e volta. Então, ele vai e volta de onde? O movimento pendular, prestem atenção aqui, é o movimento que os trabalhadores são, eu diria forçados, mas não é a palavra adequada, é entre aspas, eu falei forçados justamente por essa alternativa, mas enfim, não considerem forçados, eles são pressionados pelo sistema de vida que eles têm, enfim, por políticas públicas e tudo mais, a pegarem largas distâncias da casa deles até o trabalho. Ou seja, eles demandam muito tempo nos transportes públicos, entendem? Então, é aquele movimento da casa para o trabalho. É isso que a gente chama de movimento pendular. Esse movimento de casa para o trabalho, geralmente entre outros municípios, cai muito no Enem e é muito constante, esse movimento de casa para o trabalho. Sempre que vocês tiverem em uma questão e falem sobre a relação de trabalho, que demora muito tempo para chegar no trabalho, ou se não tem a possibilidade de ficar mais perto do trabalho, em comparativo com o anterior, geralmente está falando de movimento pendular. Repetindo, o movimento pendular vai ser o movimento que o trabalhador faz da sua casa até o seu trabalho, entende? Que gera tempo, demanda tempo. Bom, então a resposta aqui parece já óbvia, que é a resposta é a letra D, movimento pendular. Deslocamento forçado não pode ser, porque quando a gente fala de deslocamento forçado, a gente geralmente está falando sobre guerras, por exemplo, uma guerra na Síria que aconteceu, então existe um movimento forçado daquela pessoa que não pode ficar mais naquela região. Então é isso que diz respeito ao deslocamento forçado. Então, com esses conceitos, a gente já consegue entender que o gabarito da questão é a letra D. Seguindo para a questão, eu fiz justamente essa questão e escolhi uma semelhante para a gente entender os modelos do Enem. Esse é um dos modelos bem comuns. Só de olhar as alternativas dessa questão, eu nem li o comando ainda, nem o texto, a gente percebe que o assunto é semelhante, o modelo é semelhante, e a gente pode depender disso que o Enem copia alguns modelos. Então, voltando aqui às dicas que eu dei. Primeiro, a gente vai ler o comando, todo mundo já sabe. Então, vamos lá. Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do segundo processo. Então, ele está pedindo novamente um processo. Qual processo está sendo exposto aqui nos textos? Lembrando que a imagem também é um texto, só que a imagem é um texto não verbal, tá? Então, vamos lá. Texto verbal. Os moradores de Andalsnes, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque aos fins de semana. E sem sair da mesma casa, bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Então, a situação que está sendo exposta aqui é que os moradores lá de uma cidade da Noruega agora podem morar perto do trabalho e nos finais de semana curtirem um bosque, um lugar alternativo. Então, já sabendo desses conceitos que a gente já falou, fica muito fácil entender que a gente está relatando que o processo que seria reduzido seria o movimento pendular. Porque agora os trabalhadores não estão gastando tanto tempo mais da casa para o trabalho, porque eles estão morando perto do trabalho. O texto expõe aqui, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho, nos dias úteis, que são os dias que geralmente a gente trabalha. Então, só do texto dizer para a gente que eles podem morar perto do trabalho, o fenômeno do movimento pendular seria reduzido, porque agora eles não enfrentariam largas distâncias para irem ao trabalho, não precisariam se deslocar de um município até outro para irem ao trabalho. Só continuando aqui, fazendo a eliminação de todas as alternativas, êxodo rural não pode ser, porque êxodo rural é o movimento do campo para a cidade. Todo mundo sabe isso, mas eu queria destacar as principais razões disso acontecer. Bom, a principal razão do êxodo rural acontecer é a mecanização do campo. O que é isso? É quando o campo vai ganhando várias máquinas que substituem a função manual dos seres humanos. Ou seja, antes pessoas que se ocupavam no campo e tinham como emprego lavrar a terra, cuidar da irrigação e tudo mais,
já são dispensáveis, haja vista que temos as máquinas, o maquinário. Então, a principal causa do êxodo rural é isso. Então, êxodo rural aqui não pode ser, porque é uma relação do campo para a cidade. Então, o que seria reduzido aqui seria o movimento pendular. Migração de retorno, eu já expliquei nas outras questões, não se aplica também à questão. Deslocamento sazonal também não se aplica. A gente está falando aqui do movimento do trabalho para casa, que seria reduzido. E a ocupação das áreas centrais não tem relação necessariamente com a questão. Então, a gente estaria, desse modo, extrapolando um pouco a questão, sabe? Seria pensar demais. O básico e o que a questão quer da gente é movimento pendular. Deixa eu dar uma olhada no chat. Pode falar. Olha, então, eu tenho uma dúvida sobre isso aí. Cara, vê só, essa parte aí do êxodo rural, tipo, por exemplo, uma família que ela mora, por exemplo, pais responsáveis, né, assim, pessoas responsáveis que trabalham, ela mora, tipo, meio que, deixa eu já que Pernambuco como exemplo. Tipo, não é que ela não mora na região metropolitana, mas, tipo, ainda afastada da região metropolitana, sabe? Mas só que essa pessoa, ela, por exemplo, trabalha no Recife, por exemplo, no centro do Recife, essa pessoa mora, sei lá, no interior de Goiânia, um exemplo. Aí, tipo, mesmo que ela esteja saindo de uma área rural onde ela mora, indo para uma área urbana, que é a cidade que ela trabalha, isso vai servir é, como movimento pedular, né? Mesmo que, tipo, esse movimento seja todo dia e não só de uma vez. Sim, porque geralmente quando a gente fala de êxodo rural, tem muito a ver com as causas do êxodo rural. O êxodo rural ou é causado, como eu falei, pela mecanização do campo, ou pela busca de melhores oportunidades de vida nos centros urbanos. Então, o que é o êxodo rural? É a mudança, tipo, mudança total. Você se muda e não fica transitando, sabe? Não fica transitando entre campo, cidade, campo, cidade, campo, cidade. Você muda totalmente, entendeu? Então, é uma mudança completa. Você vai se estabelecer na metrópole, no centro urbano, porque você não tem mais vaga de emprego no campo, ou porque você está buscando uma melhor condição de vida. Já o movimento pendular é justamente esse pêndulo, esse vai e volta, entende? Esse vai e volta, vai para o seu trabalho, vai para casa. Então existe sim um movimento pendular entre uma pessoa que mora no campo e trabalha no centro urbano, sabe? Tá, vamos lá, deslocamento sazonal. Bom, deslocamento sazonal vai ser um deslocamento periódico. Ele vai acontecer por algum motivo periódico que sempre acontece. Por exemplo, a gente tem pessoas que se deslocam para certas regiões do Brasil em certos períodos de tempo por exemplo, questões climáticas, porque nessa região, sei lá, estou dando um exemplo, no mês de maio vai chover mais em tal região do Brasil por uma condição climática específica. Então, deslocamento sazonal. Sazonal, a gente sempre fala disso, dessas relações periódicas que acontecem, tá? Então, são razões periódicas, como o clima. Isso é deslocamento sazonal. Aí me sinaliza aí se tu entendeu ou não. Conseguiu entender, Daniela? Sim, tem relações com as estações do ano. Tá, vamos lá, vou dar continuidade aqui. Deixa eu só colocar aqui, para ficar bem claro. Continuando, questão 3 vai ser de 2016. Por enquanto, a gente já fez uma questão de 2022 e uma de 2016. Agora a gente vai fazer outra de 2016, também de geografia. A gente vai primeiro se ater aqui ao comando da questão, como sempre. Então, vamos lá. O conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro é. Então, só olhando o comando aqui, ele vai apresentar a cidade do Rio de Janeiro e vai fazer algum tipo de comparação com outra cidade, ele vai citar outras cidades e demonstrar e esperar que a gente depreenda uma relação sobre isso. Então, vamos lá, ler o texto com bastante atenção. O Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo, e parcela do sul do estado da Bahia, e na zona da Mata e Minas Gerais, onde tem influência dividida com Belo Horizonte, compõe a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras cidades, Vitória, Juiz de Fora, Cachoeiro de Itapemirim, Campos do Goytacazes, Volta Redonda, Barra Mansa, Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis.
Ou seja, aqui está sendo citada uma cidade, Rio de Janeiro, que de alguma forma consegue mover várias cidades e consegue meio que influenciar, ter um poder sobre diversas outras cidades, que nem fazem, muitas vezes, fronteira com ela diretamente, sabe? Então, até meio que distante, sabe? Meio que não está tão perto. Por exemplo, Minas Gerais não está extremamente perto do Rio de Janeiro. Então, o texto a gente precisa aprender a fazer essas relações. Está falando de uma cidade, Rio de Janeiro, tudo certo, e está exercendo influência sobre outras cidades. Então, está pedindo para a gente esse conceito da cidade de Rio de Janeiro, que está exercendo influência sobre outras cidades. Então, a gente vai procurar aqui nas alternativas algo que faça mais sentido. A primeira, letra A, frente pioneira, não faz sentido. Pioneiro é sempre algo que vai ser primeiro. Aqui no texto não há nada dito falando que Rio de Janeiro foi primeiro em algo, ou que está sendo feita uma frente, e, enfim, essa alternativa é a que a gente olha e anula de cara. Bom, a letra B é a zona de transição. A zona de transição vai ser uma zona justamente de transição, de mudança entre uma região e outra. O que a gente vê aqui não é uma zona de transição, até porque a gente tem diversas regiões envolvidas. Então, entende que é muito difícil ter uma zona de transição com muita coisa. Imagine que cada um disso é uma cidade, sabe? É muito difícil ter uma zona de transição aqui. A alternativa C, eu vou logo adiantar que é a resposta, é região polarizada. O que é uma região polarizada? Bom, região polarizada é geralmente uma cidade que é uma metrópole que tem é uma cidade que tem grandes poderes, digamos assim, no mundo do jogo capitalista global, que consegue fazer um papel de economia forte e tecnologia forte, enfim. Geralmente acontece esse fenômeno com metrópoles, que é a região polarizada, que ela vai exercer uma influência sobre as outras cidades, que é justamente o que acontece com a cidade do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, e também em São Paulo. No caso, a questão fala sobre o Rio de Janeiro, que ele consegue exercer influência sobre o Espírito Santo, o sul do estado da Bahia, a zona da Mata de Minas Gerais, tipo, tudo mais. Então, um lugar só consegue influenciar diversos lugares. Isso que é a região polarizada. Agora, a gente vai entender por que não pode ser a letra D. Bom, área de conurbação. Conurbação é quando a gente tem várias cidades, por exemplo, o ABC Paulista, considerem aqui como se fossem várias cidades, que é quase impossível delimitar o limite onde acaba e onde termina cada cidade. Ou seja, essas cidades estão tão coladinhas, tão juntinhas, que a gente não consegue identificar onde começa uma, onde termina a outra, sabe? É como se fosse tudo tão juntinho, tudo tão perto, que foram crescendo, que acabaram ficando muito próximas. O exemplo disso aqui no Brasil é o ABC Paulista, que é Santo André, São Bernardo, São Cristóvão e Diadema. Então, não pode ser área de conurbação, porque aqui a gente não necessariamente tem a proximidade geográfica. Por exemplo, a gente tem aqui que o Rio de Janeiro está exercendo influência na Bahia, cara. A Bahia está em um lugar e o Rio de Janeiro está em outro. Estão em regiões distintas do mapa do Brasil, inclusive. Então, a única resposta que atende ao enunciado é a região polarizada, que é a área de influência. Eu vou chegar na alternativa letra A, que é até bom para a gente revisar alguns conceitos. A região polarizada vai ser sempre uma área de influência, beleza? Agora, periferia metropolitana, periferia, quando a gente fala em algo periférico, é sempre algo que está nas bordas, algo que está escanteado, algo que está nas pontas. Ou seja, formação de periferia, geralmente periferias urbanas acontecem por motivos diversos, principalmente aqui no Brasil, mas é por conta do esfacelamento dos sistemas públicos e tudo mais. A gente não consegue ter o acesso digno para todas as pessoas morarem no mesmo lugar. Então, a gente vai ver uma desigualdade muito grande e pessoas são postas em lugares periferizados, sabe? Então, todo mundo aqui sabe, já deve ter visto uma periferia como é. Então, só voltando à questão, o conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro é região polarizada, porque o Rio de Janeiro vai exercer influência sobre essas tantas regiões aqui apresentadas, beleza? Então, agora a gente vai para a quarta questão, é uma questão de história muito interessante que eu acho. Ela também é de 2016, e em seu enunciado ela pergunta: a diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de. Bom, o primeiro ponto aqui é saber o que é sedições. Como eu falei, é muito importante ter um vocabulário muito amplo para fazer o Enem. Dá para identificar aqui, pelo texto, que sedição vai ser sempre uma revolta.
esse termo era fácil de identificar até pelo contexto. Mas existem outros termos que não vão ser tão fáceis assim de identificação, tá? Então vamos agora ler o texto. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. Então a gente tem aqui um texto comparando duas revoltas, uma que aconteceu na Bahia em 1798 e outra que aconteceu em Minas Gerais em 1789. A gente deve lembrar que a que aconteceu em Minas Gerais foi em Confidência Mineira. Foi a revolta que inaugurou as revoltas emancipacionistas ou separatistas aqui no Brasil. E a que ocorreu na Bahia em 1798 foi a Conjuração Baiana. Todo mundo deve lembrar. Mas se não lembra, a gente vai revisar agora. Bom, a Conjuração Baiana tinha como características ser uma revolução popular e que era também contra a escravidão, ou seja, ela promovia em seu discurso um discurso absoluto ou abolicionista, tá? Então eles queriam abolir a escravidão. Já a Inconfidência Mineira, que foi antes, inclusive no mesmo ano da Revolução Francesa, ela era uma revolta de elites e que eram contra a derrama. Derrama era aquele tributo que era pago, chamado quinto, que é 20%. Quinto é justamente porque é a quinta parte de tudo, ou seja, tinham que pagar sempre 20% dos ganhos com a mineração e tudo mais. Então, a gente depreendeu aqui as principais características da Conjuração Baiana, que foi uma revolta de caráter popular, que tinha como bases a luta contra a escravidão, e da Inconfidência Mineira, que foi uma revolta elitista que buscava o fim da derrama, que era o imposto de 20%, beleza? A gente fez uma revisão das duas revoltas mais cobradas do Enem, que eu considero importante vocês saberem. Então, agora a gente vai para o comando. A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de: letra A, eliminar a hierarquia militar? Não, nenhuma das duas tinha como objetivo eliminar a hierarquia militar. Letra B, abolir a escravidão africana? Sim, porque, diferentemente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana era contra a escravidão. Então, essa era a diferença entre as duas. Vamos lá. Letra C. Anular o domínio metropolitano? Não. Essa era uma semelhança entre as duas. As duas buscaram a emancipação. As duas, como eu falei, foram revoluções emancipacionistas ou separatistas. Buscavam a independência do Brasil. Haja visto que essas revoluções foram feitas no período colonial. Letra D. Suprimir a propriedade fundiária? Não. Nenhuma das duas tinha como objetivo suprimir a propriedade fundiária. Seria pensar além do que o enunciado e a questão pedem. Letra E. Extinguir o absolutismo monárquico? Não. Isso era uma característica comum das duas. As duas queriam que o absolutismo fosse extinto, tá? Então, a questão correta com o gabarito correto, ou a alternativa com o gabarito correto é a letra B. Tendo essas duas revoltas sendo bem revisitadas, já dá para ter uma noção muito bem do que a questão pedia, sabe? A gente precisa chegar forte com o conteúdo do Enem também. É muito importante. Então, o gabarito da quarta questão que a gente fez, letra B. Agora a gente vai para a quinta questão. Calma lá que eu vou beber uma água. Um momento. Pronto, gente, eu peço desculpa pelo barulho aqui, porque é feriado e o pessoal da rua estava fazendo festa, como eu falei para vocês. Mas a gente vai continuando aqui para a quinta questão. A quinta questão é uma questão de filosofia do Enem. Geralmente as questões de filosofia do Enem quase sempre são questões médias para difíceis, não são tão fáceis assim. A gente precisa de uma base de conteúdo muito bem firmada. Nessa questão, eu vou adiantar para vocês que ela vai tratar sobre o conteúdo de escolas helenistas. Talvez alguns de vocês não saibam, mas a gente vai dar uma revisada aqui. Então vamos lá. O excerto refere-se a uma carta de Sêneca, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promoverá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer a relação é que Sêneca fazia parte da escola estoicista. E a gente vai chegar nessa escola, mas eu primeiro quero ler esse texto aqui com vocês, tá? Entretanto, nosso amigo Basso tem um ânimo alegre. Isso resulta da filosofia. Estar alegre diante da morte.
forte e contente qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. Ou seja, ele está falando aqui para o amigo Basso que ele tem um ânimo alegre. Isso resulta da filosofia. Ele está falando que mesmo com todas as coisas que acontecem, a morte, tudo que ele não pode controlar, ele está feliz diante da filosofia. E essa vai ser uma das principais características da escola estoica de filosofia helenística, que é o não controle de alguns acontecimentos, ou seja, a aceitação do destino. Está bem em alta agora com todo esse fuzuê dos coaches, essa escola estoica. Então, é basicamente, a gente vai treinar nosso espírito e o que a gente não consegue controlar, a gente meio que aceita, sabe? A gente só se atém àquilo que a gente consegue controlar. Então, vamos lá, escola estoica, a gente vai ter uma aceitação do destino como característica específica, entenderam? Então, a gente vai ter o Sêneca e o Zenão como principais expoentes dessa escola Sêneca, ou dessa escola estoica, e como resposta, a gente vai ter letra E. Eu vou explicar. Ele está pedindo aqui o excerto de Sêneca, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promoverá. Ou seja, ele está perguntando qual é o objetivo da filosofia para a escola de pensamento de Sêneca. Você tinha que fazer primeiro essa relação, que Sêneca é estoico, entender que a filosofia estoicista não está querendo valorizar disputas dialógicas. Isso é característica dos sofistas. Vocês sabem que os sofistas faziam todo aquele trabalho de dialogar, de fazer um enfrentamento na Grécia Antiga e tudo mais, e isso aqui vai ser característica dos sofistas e não dos estoicos. Rejeição das convenções sociais, não. Isso vai ser característica de outra escola helenística, que vai ser o cinismo. O ceticismo, tá? Vou puxar aqui. Ceticismo. Eles não acreditavam em uma fonte segura de conhecimento. Então, vocês sabem que tem uma pessoa cética. Não sei o que lá. Aquela pessoa é cética. Quando a gente fala sobre uma pessoa ser cética, a gente está fazendo relação à escola de pensamento do ceticismo, que é a rejeição das convenções sociais e não ter uma verdade totalmente certa, não ter uma fonte de verdade totalmente certa, sabe? Então, aqui não é a característica do Sêneca, que era um estoica, e sim da característica da escola helenística de pensamento cética, entenderam? Bom, inspiração de natureza religiosa. Não, a escola estoica não fazia em nenhum momento alguma menção à religiosidade ou coisas do tipo. Então, a gente corta essa daqui também, e a de cima. A gente ficaria entre duas, a letra D e a letra E. Mas, com o mesmo critério de eliminação, a escola estoica não exalta o sofrimento. A exaltação do sofrimento não vai ser uma característica dela, vai ser apenas a aceitação do destino e controlar como podemos o que a gente tem para controlar, que são nossas paixões, nossos desejos, nossos anseios. Então, é justamente controlar o que a gente pode controlar, nossas paixões, nossos desejos e tudo mais. Assim, essa questão aqui é uma questão um pouco difícil, mas é comum a gente encarar algumas questões difíceis no Enem. É normal, mas a gente precisa ter uma boa base de conteúdo para lidar com essas questões. Aproveitando aqui que eu tenho essa oportunidade para vocês saberem, eu queria revisar a escola epicurista, que também é uma escola helenística. Diferentemente das outras escolas, ela pregava a busca pelo prazer. O principal expoente dessa escola foi Epicuro. A gente também tinha a escola cínica, que é mais ou menos o contrário da escola epicurista, que ela dita sobre a abdicação dos prazeres. Então a gente tem que se abdicar dos prazeres para ter a ataraxia que é a tranquilidade de alma. Então a gente tem que ter a abdicação do prazer. Então, revisados aqui a escola epicurista, a cínica, a cética e a estoica, eu espero que vocês tenham um conhecimento melhor a partir de hoje sobre escolas helenísticas, tá? Só lembrando, a escola estoica dita muito sobre a aceitação do que a gente não pode controlar, aceitação do destino. O que a gente não pode controlar, a gente não controla a morte, a gente não controla a doença, a gente não controla a vida. Então, isso a gente fala sobre a escola de pensamento estoica. Um momento, abri aqui o explorador, tá? Pronto. Agora a gente vai fazer uma questão de história. Todo mundo está vendo aqui Vargas. Quando a gente fala de história no Enem, grande parte das questões falam sim sobre
era Vargas, varguismo e tudo mais. Essa questão aqui é uma questão considerada até fácil, a gente precisa fazer a interpretação adequada da imagem e fazer uma relação com o texto, tá? Então vamos lá. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de... Então, a questão está perguntando aqui, qual o objetivo de imprimir essa imagem durante o período do Estado Novo? O Estado Novo foi um período varguista, foi o terceiro e último período da era Vargas, que foi o período da ditadura de Vargas. E durante essa ditadura, a gente teve a criação do DIT. O DIT, que foi o Departamento de Imprensa, DIP, Departamento de Imprensa e de Propaganda, que ele tinha como intenção fazer digamos que uma manipulação social para o entendimento da população que, Vargas é o cara legal, é o pai dos pobres, então ele está nos ajudando e tudo mais. Então o DIP foi essa grande máquina estatal que tinha como objetivo fazer uma boa imagem de Vargas. Também nesse mesmo período do Estado Novo, é bom lembrar que a gente teve a CLT. CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, a gente teve várias leis que a gente conhece hoje, como férias remuneradas, direito a descanso maternal após a gravidez, enfim. Grandes dessas leis que a gente tem hoje foram criadas com Vargas na sua época do Estado Novo. O Estado Novo durou de 1937 até 1945. Foi um período de ditadura, foi o último período de Vargas. Lembrando, antes do Estado Novo, a gente teve o primeiro período, que foi o governo constitucional, e depois a gente vai ter um outro período, mas enfim. Vamos lá. Tá, eu acho que eu falei... eu falei o primeiro período foi o Estado Novo. Não, eu falei o primeiro período foi o governo constitucional, mas na verdade não foi, tá? O primeiro período foi o governo provisório. O Estado Novo foi o terceiro, o governo constitucional foi o segundo e o primeiro foi o governo provisório, tá? Só para deixar bem claro isso para vocês, para não haver confusão. Mas geralmente o período que mais cai é o período da ditadura varguista, que é o terceiro período dele. Então vamos lá, revisão. Era Vargas, temos 3 períodos. O período do governo provisório, que vai durar de 30 a 34. O período do governo constitucional, que vai durar de 34 a 37. E o período do Estado Novo, que vai durar de 37 a 45. Esse período que a gente acabou de revisar aqui para responder essa questão. Então vamos lá. Qual é o intuito dessa imagem? Letra A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental? Não tem nada que indique aqui algo sobre sabedoria ou exaltação dela, sabe? Então a gente elimina essa questão. Essa alternativa, perdão. Letra B. Atender à necessidade familiar de obediência infantil? Não tem nada a dizer isso aqui. A gente estaria extrapolando. O objetivo claro desse texto é, de alguma forma, elevar a moral de Vargas e fazer a população cada vez mais se sentir próxima de Vargas. Então, a única alternativa que faz sentido com isso que a gente acabou de falar é a conquista da aprovação política por meio do apelo carismático. Então, a gente tem aqui a figura de Vargas como um líder carismático, falando com crianças, vejam todos os elementos da imagem. Ele, crianças sorridentes, ele falando com todas as crianças, todo esse apelo emocional que está sendo feito aqui é com esse objetivo, de conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático, tá? Então, letra B, atender às necessidades familiares da obediência infantil, anulada. Letra C, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias, anulada, não faz sentido, não é isso que está sendo exposto aqui. E letra E, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Não é nada disso que está sendo exposto aqui. Isso é nada mais do que uma relação de conteúdo com a imagem que está sendo exposta. O Estado Novo foi o período que a gente teve uma grande máquina midiática para promover Vargas a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, a gente tinha muita propaganda de Vargas com o objetivo de conquistar o apoio desse líder, tá? Então, esse foi o gabarito da questão, da 6ª questão que a gente fez. Temos ainda 4 questões à frente. Eu tenho o objetivo de não estender até 7h30 para vocês comerem, jantarem. Nesse período final é muito importante ter o descanso também. Hoje é um feriado, muita gente está com família. Então, eu não vou estender muito, vou fazer mais 4 questões aqui. E vamos lá. Agora a gente está aqui com a 7ª questão. Primeiro, como sempre, a gente vai ler o comando. Comando. Os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico da sociedade brasileira. Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre. Então, a gente vai procurar no texto alguma relação necessária
essa mudança de sociedade, mudança de significação que a gente estava dando na sociedade anteriormente, tá? Então a gente vai ler aqui o manifesto dos pioneiros da educação nova. Lembrando, pioneiros é sempre o que é primeiro em alguma coisa, tá? Então vamos lá. A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume com uma feição mais humana a sua verdadeira função social, preparando-se para formar abre aspas, a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem, por objetivo, organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir os desenvolvimentos natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento, de acordo com uma certa concepção do mundo. Ou seja, aqui está sendo exposto uma nova visão de educação a partir do pensamento desse historiador, enfim, dessa pessoa que escreveu esse texto. E aqui o comando da questão está pedindo, o texto propõe uma relação necessária entre o que está sendo exposto aqui. Vocês devem ter percebido que ao fazer a leitura, eu circulei isso aqui, hierarquia das capacidades. Quando a gente fala em uma hierarquia das capacidades, a gente está fazendo menção à meritocracia. Meritocracia é nada mais, nada menos do que a valorização do mérito, ou seja, aqueles que mais se esforçam, aqueles que mais se empenham, merecem melhores coisas, melhores oportunidades de emprego, melhores resultados e tudo mais. Então, nesse texto, está se fazendo uma relação entre a hierarquia das capacidades, a meritocracia e uma educação melhor, tá? Então, esse trecho aqui é nada mais nada menos do que uma interpretação profunda que a gente tinha que fazer do texto, tá? Então, a única alternativa que a gente vai encontrar que vai fazer menção a isso vai ser a letra B, acesso à escola e valorização do mérito, que é justamente o que o texto fala. Ele fala, e ele é bem claro, bem categórico em relação a isso, certo? Aqui a gente não tem um ensino técnico em mercado de trabalho, a gente estaria pensando além do que a questão pede. A gente não tem aqui a ampliação de vagas e formação de gestores em nenhum momento do texto. Eu li junto com vocês, a gente tem algo falando sobre a ampliação de vagas e, enfim, formação de gestores. Seria algo que a gente deveria imaginar, mas a gente não deve imaginar, a gente deve ler e ser objetivos quanto a isso. E letra D, letra E. Disponibilidade de financiamento e pesquisa avançada, não. Em nenhum momento o texto fala disso. E letra E. Remuneração de professores e extinção do analfabetismo. Também não, o texto não fala disso. O texto é bem claro aqui. Hierarquia das capacidades, acesso à escola e valorização do mérito. Quando a gente fala hierarquia das capacidades, a gente diz respeito à meritocracia, ok? Temos ainda 3 questões para fazer, ou 2, dependendo do tempo, mas vamos seguindo. Essa aqui é do Enem 2021. No campo brasileiro, as transformações descritas no texto tiveram como efeito o... Vamos lá. A partir da década de 1990, parte significativa da agricultura brasileira sofreu grandes transformações com a adoção de novas tecnologias de informação, menor intervenção estatal e maior regulação das empresas mundiais de insumos e comércio agrícola. Trata-se da emergência de uma agricultura científica e globalizada. No campo brasileiro, lendo a pergunta agora, no campo brasileiro, as transformações descritas no texto tiveram como efeito... Então, qual foi o efeito dessas mudanças, das modernizações que aconteceram no campo? Então, a gente precisa identificar nessas alternativas algo de bom que trouxe com a mudança no campo. Algo de bom ou algo ruim também, né? A gente não sabe o que a gente pode encontrar. Então, vamos lá. Vou ler de novo o texto, que eu acabei não me atendo a alguns detalhes. Como eu falei, é sempre bom ler o texto mais de uma vez se você achou que deixou perceber alguma coisa. Então, vamos lá. A partir da década de 1990, parte significativa da agricultura brasileira sofreu grandes transformações com a adoção de novas tecnologias de informação, menor intervenção estatal e maior regulação das empresas mundiais de insumos e comércio agrícola. Trata-se da emergência de uma agricultura científica e globalizada, tá? Eu marcaria essa parte aqui, que é muito importante. E a gente tem nesse ponto aqui, a partir de 1990, uma adoção de um modelo de agricultura que valoriza as técnicas científicas e do maquinário em si para promover a evolução. Então, vamos lá. No campo brasileiro, as transformações descritas no texto tiveram como efeito. Qual é o efeito? Qual é a consequência? Mude a pergunta. Qual é a consequência disso aqui, da agricultura científica e globalizada? Vamos lá. Primazia do cultivo orgânico? Não. Justamente pelo contrário.
O cultivo orgânico diz respeito ao cultivo que não tem agrotóxicos, um cultivo que é livre de tudo isso que a gente tem como engenharia genética e tudo mais, e geralmente esse cultivo orgânico é feito por pequenas famílias, tá? E pelo contrário, a primazia do cultivo orgânico é quase que ignorada com a agricultura científica e globalizada, tá? Com as grandes tecnologias, a gente intensifica a criação de produtos agrícolas que não são orgânicos. Todo mundo entende isso, tá? Então, por isso que no campo brasileiro, as transformações descritas no texto não tiveram como efeito a primazia do cultivo orgânico, tá? Vamos lá. Letra B. Superação do modelo exportador. Também não é resposta, porque mesmo com essas transformações, o Brasil não parou de exportar. Pelo contrário, o Brasil continuou a exportar mais intensificamente, tá? O Brasil, como aumentou a produção a partir do aumento de tecnologias e de maquinário no campo, ele começou a exportar mais. O Brasil, para vocês saberem, ele nunca vai parar de exportar. O Brasil é um país caracterizado pela exportação de alimentos. E ele sempre fez isso, e com a agricultura mais moderna, isso foi intensificado e não superado. Quando a gente fala que algo foi superado, algo foi deixado para trás, algo não é mais feito, mas pelo contrário, isso foi intensificado, tá? Então, eliminamos a alternativa letra A e a alternativa letra B. Alternativa letra C. Valorização de saberes tradicionais. Não. Indo na mesma linha da alternativa letra A, quando a gente tem essa agricultura massificada, uma agricultura que usa muitas máquinas, muitas tecnologias, a gente tem a desvalorização da tradição. Ou seja, aquela família que plantava lá no interior de Minas Gerais soja não planta mais, porque aquele espaço agora está sendo ocupado por uma grande fazenda que planta do jeito que a fazenda quer. Então, a tradição que antes aquela família mantinha ali naquele lugar não é mais presente. Então, a gente tem uma mudança nas relações. Antes a gente tinha famílias com a agricultura familiar, fazendo todas essas relações, mas agora a gente tem as grandes indústrias e pastagens. Vamos lá, estava dando uma olhada no chat, alguém levantou a mão. Pode falar. Pode falar. Tu não tava me escutando, não? Oxe, tá sendo áudio, não. Vê, quando ele fala sobre essa agricultura científica e globalizada, eu poderia entender já como um modelo intensivo. Sim, é justamente isso que a questão quer que você entenda, que a agricultura vai mudando. A gente já está na década de 90, a gente já está com... Parece que é distante, mas a gente já está vivendo em um pouquinho de tecnologia, tá? A gente já tem várias tecnologias que possibilitam essa agricultura intensiva. Então, continuando aqui, a gente vai até chegar na resposta que é muito semelhante ao que tu falou. Tá, eu eliminei já a alternativa letra A, a alternativa letra B, a letra C também foi eliminada. Letra D, abrandamento dos conflitos violentos. Não. Pelo contrário. Bom, eu vou explicar essa questão que geralmente, essa alternativa que geralmente cai no Enem, é muito importante saber. Com a intensificação da agricultura mais voltada às grandes plantações e tudo mais, a gente vai ter muitos conflitos. Conflitos entre indígenas e agricultores, grandes latifundiários, e também conflitos entre antigos proprietários de terra e latifundiários, que buscam a reforma agrária. Então, esses conflitos vão ser intensificados, porque, um grupo social fala, vocês estão queimando nossas terras, vocês estão tomando nossas terras para cultivarem esses alimentos e deixando a gente sem terras. E outro grupo social fala, não, a gente tem o direito de ter essa terra é minha. No caso, eu estou falando aqui de um conflito que poderia se dar entre grupos indígenas e grupos de latifundiários, por exemplo. Esses conflitos são extremamente intensificados por essa intensificação da agricultura, sabe? Então, pelo contrário, a gente não vai abrandar os conflitos, a gente vai intensificar. Por eliminação, a gente vai chegar à resposta correta, que vai justamente dizer, se relacionar com a dúvida que Cássio teve, fortalecimento de atividades monoculturas. Por quê? As atividades monoculturas geralmente são
caracterizadas por grandes latifundiários que pegam um espaço de terra, um grande lote de terra, e vão cultivar só uma coisa. Então, as monoculturas, sempre que tiver monocultura, geralmente tem relação com grande produção de alimentos, sabe? Monocultura vai ser o principal método de ganho de lucro pelas grandes lavouras, sabe? Então, quando a gente vê monocultura, a gente faz uma relação com grandes lavouras. E com o desenvolvimento da agricultura científica e globalizada, essas grandes lavouras vão se intensificar e vão aumentar de tamanho, sabe? Então é por isso que a gente tem como alternativa correta a letra E. Bom, a gente vai se encaminhando aqui para as questões finais, são 2 questões finais, e até o tempo está contribuindo, então vamos lá. Questão 9. A questão 9 é de Michel Foucault. Michel Foucault, alguns de vocês não estudaram ainda. Michel Foucault é autor do livro Vigiar e Punir, que ele fala que nossa humanidade, só para contextualizar vocês, Michel Foucault está vivendo mais ou menos a partir do século XIX, mas o movimento que ele faz parte começa a partir do XIX, tá? Mas não é isso que eu quero que vocês se atenham, não. O movimento que ele participa é o existencialismo e tudo mais, essa onda que ele vai participar. Mas Michel Foucault fala assim, nós vivemos em uma sociedade que está especializada em punir e vigiar. E ele fala isso no livro dele, Vigiar e Punir. Então, a sociedade, que eu falo, a sociedade está sendo subjugada constantemente a essa vigilância e a punição, com o objetivo de quê? De gerar cidadãos dóceis e educados, sabe? Então a gente está sendo constantemente vigiado para gerar em nós uma sociedade de pessoas dóceis e educadas. Então a gente vai estar subjugado a mecanismos sutis de controle, sabe? A gente vai estar em uma situação de extremo controle e vigilância, tá? Para Foucault, o objetivo que o Estado e todas as instituições que dominam a gente fazem isso é para o desenvolvimento de uma sociedade disciplinar, voltada justamente para disciplina. Então, é mais uma questão de filosofia que a gente precisava ter todo esse background, todo esse contexto por trás para saber. Eu vou desacelerar um pouco, porque a gente está com tempo. Então, eu vou ser um pouquinho mais... 7,6 é a última questão, tá? Essa questão aqui é de 2020. 2020, que para alguns foi uma prova um pouco difícil, mas essa questão dá para desenrolar tranquilo, tá? Então, vamos lá. Vou ler o comando e a gente vai seguir para a questão. No contexto do pensamento político, a ideia apresentada mostra-se consoante a... Qual a ideia que está sendo apresentada aqui? A gente já vai direcionado para o texto com alguma ideia que vai ser apresentada, tá? Então vamos lá ler. A sociedade como um sistema justo de cooperação social consiste em uma das ideias familiares fundamentais, que dá estrutura e organização à justiça como equidade. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular a sua conduta. Diz que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais também o aceitem. Então, nesse texto está sendo expressa aqui uma ideia de que para a sociedade ter paz vai ser necessário que a gente ceda um pouquinho de nossa liberdade, digamos que um mínimo só, para que todo mundo tenha uma liberdade geral, sabe? Então, todo mundo vai doar um pouquinho para que a gente tenha uma situação de controle melhor da sociedade. E é o que acontece em todas as sociedades. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a gente está subjugado a ordens. Então, a gente perde, abre aspas, um pouquinho da nossa liberdade para que a gente tenha uma liberdade completa. A gente é subjugado à Constituição Federal. A gente obedece a leis, entendeu? Então, meio que, por uma perspectiva, a gente perde liberdade, mas para ganhar, entendeu? Então, essa parte do texto, Marco, a parte final, que é muito interessante. Diz que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais o aceitem. Então, a gente está falando aqui sobre uma ideia de aceitação. Essa ideia de aceitação está vinculada ao contrato social, que todo mundo aceita uma ideia para melhora social. A gente teve vários contratualistas, a gente teve Rousseau, a gente teve John Locke, trazendo várias ideias de contrato social, mas a ideia geral do contrato social é a gente tem o entendimento que todo mundo vai concordar com algo para ter melhor liberdade, tá? Então é isso. A ideia de contrato social. Todo mundo
vai doar um pouquinho de si para que a gente tenha uma melhor situação, tá? A gente perde um pouco, mas ganha. É basicamente isso. No contexto do pensamento político, a ideia apresentada mostra-se consoante a ideal republicano de governo? Não. A gente, apesar de ser tentado marcar essa alternativa, percebe que no texto não está falando sobre nada republicano, nada que nos assemelhe ao modelo republicano, em que a gente tem a divisão certinha, que não é uma monarquia, que tem o voto e tudo mais. A gente não tem essa menção ao modelo republicano, tá? Letra B. Corrente tripartite dos poderes. O que é isso? Corrente tripartite vai ser a divisão entre legislativo, judiciário e executivo, tá? Os três poderes. Mas na questão também não tem nenhuma menção a isso, tá? O que está falando aqui, que tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar a ideia de aceitação. É até meio lógico quando a gente pensa em aceitar que tem algo a envolver com um contrato. Você aceita os termos de um contrato. Todo mundo concorda com alguma coisa, entendeu? Então, é um contrato meio que firmado entre os populares, entre a sociedade, para trazer bem-estar para a sociedade, a mesma sociedade que aceitou esse contrato. Então, vamos lá. Eliminamos a alternativa letra A, só para ficar bem claro. A letra B também. Temos a C, a D e a E. A C é o posicionamento crítico do socialismo. Aqui, não tem nenhum posicionamento crítico do socialismo. A gente não tem nem menção a nenhuma ideia do socialismo. Todo mundo aqui sabe a ideia de maior justiça social, a estatização dos meios de produção e tudo mais. Aqui a gente não tem nenhuma crítica a essa ideia, nem mesmo alguma menção dessas ideias, tá? Então a gente aqui anularia facilmente essa alternativa. Letra B, legitimidade do absolutismo monárquico. Não é um modelo absolutista, em que todo mundo vai ser subjugado a um grande rei. Pelo contrário, todos os participantes podem razoavelmente aceitar. Então todo mundo participa, todo mundo aceita, tá? Todo mundo entra em um consenso para participar. Letra E, entendimento do contratualismo moderno, que é justamente uma retomada dos ideais do contratualismo, que a gente vai ceder um pouquinho, digamos, da nossa liberdade para o bem maior da sociedade, que todos possam usufruir bem da liberdade gerada por esse contrato, tá? Gente, eu resolvi aqui 10 questões do Enem e eu vou mandar esse PDF se vocês quiserem. Eu peço perdão pela zoada externa, realmente não tive como controlar. E se vocês acharam o ritmo muito rápido, perdão, eu peço desculpa, porque geralmente eu tento ser mais rápido para a gente ter a maior absorção possível de conhecimento no menor período de tempo, tá? Então a gente teve uma aula aqui de mais ou menos 1 hora e pouquinho, a gente resolveu 10 questões, mas algumas dicas que eu dei para vocês para resolverem. Então, tem um vocabulário que Cássio mandou aí, que eu uso muito para as questões do Enem, e além disso, eu espero que vocês realmente tenham uma melhora no desempenho de vocês do Enem, sabe? Foi essa a aula de hoje. Eu agradeço muito a Celso pelo convite e desejo a todos um bom jantar. É isso. Hoje, pra gente só finalizar, fazer só esse fechamento aí. Fala, é assim, um pouquinho da tua expectativa para esse Enem, né, desse ano e o que tu espera para esse Enem 2024, né? E também, tipo assim, tu já falou um pouquinho no início, mas, tipo, tu falar agora no final, tipo, realmente a tua principal estratégia, tipo, não se desesperar com a prova, tipo, pegou o caderno do primeiro dia e se deparou lá com as 45 questões de humanas. O que fazer, sabe? O que que a gente deve fazer primeiro, sabe? Qual é o passo a passo que a gente deve fazer no dia de humanas, já que tem a redação também? Como que a gente meio que vai conciliar o tempo com a redação? Como é aí essa, dá uma visão aí pra A gente. primeira coisa sobre a prova é como a banca, a partir de 2023, mudou, agora é a Sebrasp novamente, anteriormente era a própria banca do INEP, então 2023 foi Sebrasp e esse ano vai ser Sebrasp também. Eu espero uma prova que siga o modelo do Enem também, assim como foi ano passado, mas uma prova que talvez seja semelhante a uma prova de 2016, por exemplo, que também era a banca Sebrasp, tá? Por isso que eu trouxe algumas questões de 2016, porque a banca que vai fazer o Enem esse ano é a Sebrasp. É difícil dizer que a prova vai ser difícil ou fácil, porque é realmente imprevisível. Mas sobre estratégia de prova, até que Cássio falou, é importante citar uma coisa. Você, para fazer sua estratégia de prova, você precisa saber quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos e o curso que você quer, para depender dos pesos. Por quê?
é claro que você vai chegar com energia maior no começo da prova. Então, por exemplo, eu gosto da estratégia de 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ou seja, eu faço 15 questões de uma matéria e depois eu faço de outra. E assim eu vou seguir no ciclo. Mas, por exemplo, se eu começo com linguagens, eu vou terminar linguagens primeiro, pela lógica matemática. E humanas vai ficar por último. Então, às vezes, se não faz sentido para você deixar humanas por último. Então, você começa por humanas, aí você vai deixar linguagens por último. Aí, talvez, as questões com menor, digamos assim, menor concentração que você vai fazer, porque você já vai estar no final, vai ser dessa matéria. Então, você tem que pensar até nisso. Quais questões que eu vou fazer que eu preciso acertar mais de acordo com o meu peso? Sobre a redação, é bom você ter um modelo firme de redação para evitar erros, sabe? Por exemplo, tem gente aqui, Felipe, que está aqui, por exemplo, que eu conheço, que é da minha sala, ele procura deixar a redação para fazer com a conclusão só na folha principal. Ele não faz a conclusão no rascunho, porque poupa tempo, entendeu? Então a gente tem que ter essas estratégias que facilitam a gente chegar no dia da prova bem. Além disso, é bom saber o tempo que você faz cada coisa. Um tempo que eu diria que é ideal fazer é todas as duas provas, humanas e linguagens, em 3 horas. Claro, é muito difícil bater esse tempo às vezes. Às vezes 3 horas e 15 já dá e tudo bem. Mas, tirando isso, você precisa saber, por exemplo, quanto tempo você demora no gabarito. Porque tem a chance de você, sei lá, deixar pouco tempo para o gabarito e acabar que algumas questões não sejam marcadas. Então, você, um dia, simulado somos na escola, você vai lá, você leva o seu relógio, cronometra. Quanto tempo eu demoro fazendo a prova de linguagens, quanto tempo eu demoro fazendo a prova de humanas, quanto tempo eu demoro fazendo a prova de redação e quanto tempo eu demoro para preencher o gabarito. Você precisa cronometrar tudo e, claro, sempre saber sua evolução, saber se você está melhorando e se está piorando. Você precisa controlar sua evolução. Tem muita gente aí que é jovem, que ainda está no segundo ano e tem muita chance de se dar muito bem. Então eu torço realmente por isso. É isso, muito bem falado aí, muito bem citado. Foi muito bom hoje, pessoal. É, é realmente a gente se preparar ao máximo aí para essa prova que tá chegando. Como hoje disse, é imprevisível, né? A gente não pode dizer, gente, vão na fé que vai ser muito fácil, sabe? Mas eu acho que é a lei da semeadura, sabe? A gente vai colher naquele dia o que a gente tá plantando hoje, né? Então é basicamente isso. Muito obrigado, Roger, por essa aula incrível aí de humanas, essas estratégias, gente, guardem realmente e tentem colocar, né, em cada passo agora final, cada prova que vocês forem fazer para estudar para o Enem, tentem já colocar suas estratégias, sabe? Pensando nesse primeiro dia, colocando tempo, porque, tipo, esse é o momento da gente justamente auxiliar o nosso tempo, certo? Porque a prova de Enem, muitas pessoas gostam de falar que é mais uma questão de, como é que eles falam? Questão de sobrevivência, né? Eles falam pra ver se você dura ou não dura. Mas, enfim, gente, é isso aí. Roger, quer falar mais alguma coisinha? Eu quero falar que Deus abençoe todo mundo que está aqui. Eu desejo realmente bons estudos. Nunca deixem de estudar. O pilar para um bom resultado é realmente a constância. Fazer mesmo que 1% todo dia já é uma grande evolução. Não deixem de estudar. Cheguem tranquilos na prova, estudem. Se possível, façam atividades físicas. Vale muito a pena realmente. E, como o Cássio falou, o Enem é uma prova de gestão de tempo e você precisa chegar bem lá. Você precisa dar seu melhor e chegar bem lá. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou algo sobre humanas, nem dúvidas, meu número está aí na tela. E essas são as considerações finais. Fiquem todos com Deus e obrigado por prestarem atenção na aula. É isso, gente. Tchauzinho. Tchauzinho. A prova foi gravada e será postada, certo? Não lá não lá no site da CELS, mas aqui a gente vai mandar o link individualmente para cada um.